1973, se lembra que nessa época o Brasil estava vivendo um milagre econômico com o presidente Médici, né, Médici. E estava todo mundo feliz com o progresso ali, o Brasil crescendo, né, o PIB crescendo, que era maravilha. Só que o que acontece, Vilela? Em 1973 aconteceu o caso fatídico da crise do Yom Kippur, quando no dia do feriado do perdão, do Yom Kippur, Yom é dia em hebraico, Kippur é perdão, né? O dia do perdão, aí você tem, só de curiosidade aqui para quem gosta de idiomas, Kippur e Kippar parece, não parece? Kippar, aquele... o Kippar que o judeu usa aqui em cima. Kippar e Kippur tem, por trás dessa palavra, tem a ideia de cobertura. O Kippar fica em cima te cobrindo, e o perdão, que é Kippur, é a cobertura do pecado, é o pecado ser coberto. Então por isso que as palavras são parecidas, ela vem de uma mesma raiz, significa cobrir. Só aqui, ó, mandar um alô aí. Um alô aqui pra Júlia do Rio Grande do Sul, que tá falando que o programa tá incrível aqui, hein? E ela tem razão. Tem razão. Não falou nada do cabelo, não. Não né? falou nada Graças do seu cabelo, a Deus, não. beleza. Nem Que do bom. meu. Esqueceram, né? Então, pra que eu fui falar, né? Então, vamos lá. Vilela, em 1973, atacaram Israel, teve a crise do Yom Kippur, os caras atacaram no dia do feriado, assim como eles fizeram também no dia 7 de outubro. 7 de outubro a gente tinha 4 eventos importantes acontecendo em Israel, que deu ao inimigo uma oportunidade, né? Que sim. enxergou uma oportunidade para atacar. Tava tendo os 50 anos de lembrança do... o Yom Kippur foi 76... 73, 50 anos do Yom Kippur, né? Porque é 73, 2023. 50 anos do Yom Kippur, era Shabbat, que é o sábado, era a festa Simchat Torah, que é a glória da Torá, e se eu não estou enganado, também era a festa de Sukkot, que é a festa das barracas, né? Sukkah é barraca, Sukkot é o plural. Então, no Yom Kippur, os povos, né, em volta de Israel aproveitaram que era feriado, que supostamente estaria todo mundo distraído, e atacaram. Esse ataque... Uma falha de segurança absurda, né? Porque... Mas você tá falando no Yom Kippur ou agora em... agora no 7 de outubro. Agora, de 7 de outubro. Falando não, naquela... Eu tinha voltado já para 1973. tá. Falha de segurança inaceitável, né? Algo muito estranho que depois, um dia, o mundo vai saber. A gente já fez programa sobre isso. Esse ponto, talvez... Esse ponto fica ruim de ligar agora também, se não foge muito. Tá bom. Mas por que eu tô falando isso? E é a minha elucubração, minha especulação. Em 1973, a gente teve a crise do petróleo por causa desse ataque do Yom Kippur, que gerou um embargo de petróleo. O mundo entrou num caos. O Brasil, não pode dizer que o Brasil quebrou, mas o Brasil ficou numa dificuldade muito grande. Acabou o milagre econômico. Aquela alegria toda de prosperidade que estava se vivendo nesse início dos anos 70 foi para o espaço. E isso desembocou na crise brasileira dos anos 80, que virou a década perdida no Brasil. Só que, se a gente colocar no papel, Vilela, a crise do Yom Kippur derrubou a economia global, retirando de circulação 7% do suprimento de petróleo. 7%. 7% quebrou o mundo em 1973. É claro que depois, em 1979, teve a Revolução Islâmica no Irã, isso atrapalhou muito também. Agora, nessa atual crise, Vilela, que começou no dia 28 de fevereiro de 2026, quando Israel e os Estados Unidos atacaram o Irã, quando o Estreito de Hormuz foi fechado, sabe quanto já de petróleo já está em desfalque? O quê? Dessa crise? Agora? Não. Em 73, 7%. Quebrou o mundo. Agora 20%. E como não quebrou? É porque as consequências não chegaram ainda. Entendeu? Por quê? Porque o último navio... Mas você acha que vai chegar essa conta? Eu acho. Eu e os especialistas, né? Mesmo que você reabra o Estreito de Hormuz agora, o caos já está determinado. Porque a gente está falando de um déficit de 2 milhões de barris de petróleo por dia, que não estão chegando. E aí o que está acontecendo? Os países que desde o dia 28 de fevereiro não estão recebendo esse petróleo, estão usando as suas reservas estratégicas. Só que as reservas estratégicas têm um prazo aí para acabar. Se acabarem as reservas estratégicas e o petróleo continuar sem chegar, aí você tem um problema. Entendeu? Então, aí isso é o que os analistas têm apontado, como é o caso... 20%? 20% já. Né? Porque dali, do Estreito de Hormuz, sai 20% do petróleo global. A gente está falando de 1/5. Né?
É que tudo bem, hoje em dia o pessoal estoca, já teve uma crise, a galera fica esperta, mas chega uma hora que acaba, né? Acaba, e esse que é o problema. O Japão falou quantos dias tinha, a China também falou. Sim. E não é só o petróleo. E o Brasil aqui, como que tá a situação aqui? Tá complicado também. Ontem ou antes de ontem, 4 navios russos que estavam trazendo diesel pro Brasil deram meia volta e foram embora. Porque eles estão oferecendo preço muito mais caro pro diesel na Europa do que no Brasil. Porque lá a situação é pior, né? Porque eles dependem muito mais de petróleo do que nós, porque nós produzimos muito petróleo, né? A gente só não consegue refinar o suficiente, principalmente o diesel, né? A gente importa entre 25% e 30% do diesel que nós usamos. Aí você fala, mas então a gente se vira com os outros 80% ou 70%. Não, mas isso aí é um desfalque terrível. Pô. Terrível. E a nossa matriz logística é toda rodoviária, tudo que é transportado por caminhões a diesel. Claro que você tem projetos de caminhões elétricos, tem projetos do biodiesel, tem projeto para aumentar a quantidade de biodiesel e de álcool e de etanol na gasolina. Fizeram isso, né? Já estão fazendo, né? Mas não resolve completamente o problema. Mas onde eu estou querendo chegar, Vilela? Presta atenção. O presidente dos Estados Unidos acabou de fazer agora em fevereiro uma fusão com uma das maiores empresas. É ruim usar fusão, né? Dá vontade de falar parceria, porque eu vou ter que falar fusão nuclear, fusão a frio. Aí tem que repetir fusão com sentidos diferentes, né? Ele fez uma união da sua empresa, Trump Media Company, com a empresa privada mais forte dos Estados Unidos, que está desenvolvendo fusão a frio. E a gente está vendo uma crise energética no planeta. O que eu estou pensando aqui, Vilela? Segundo a doutrina Monroe, que é essa doutrina Monroe 2.0 que o Trump está fazendo, o que o Trump está, na verdade, querendo? Ele está tirando de cena os seus concorrentes no petróleo, no gás e na energia. Ele está querendo concentrar no hemisfério ocidental, Estados Unidos, que é autossuficiente em petróleo, unindo Canadá, Groenlândia e Venezuela e Brasil, fazer aqui a América ficar autossuficiente em petróleo, não depender do petróleo que vinha do Oriente Médio. Isso rompe completamente aquele acordo que Henry Kissinger fez em 1976 do petrodólar. Acaba com isso, porque você não depende mais do petróleo ser vendido lá no Oriente Médio em dólar, porque agora a ideia não é só América para os americanos, como na doutrina Monroe oficial. Agora é a América, é o único lugar onde você pode comprar petróleo e gás. Quem não comprar petróleo e gás de mim vai ficar no escuro e vai ter que se desindustrializar, vai virar um Mad Max. Essa que é a ideia. Guerra por água e petróleo, né? Exato. E os Estados Unidos ser o único lugar que vai sobrar acesso a esses recursos. Então, o que a gente está vendo? A maior crise energética da história, já 20% foi para o espaço. A gente está vendo os Estados Unidos querendo monopolizar o controle de petróleo e gás no mundo. E a gente está vendo o Donald Trump, que está fazendo isso tudo, investindo em fusão a frio. Ou seja, pode ser que ele, daqui a algum tempo, traga uma solução miraculosa para o mundo. Vocês estão sem energia, sem petróleo? Esqueçam petróleo, eu ofereço para vocês energia da fusão a frio. Que é o sonho de... Que resolveria o problema da humanidade. Traria uma situação em que a gente nunca mais ia precisar pagar a conta de luz nem botar gasolina no carro. A China está avançado nisso, né? Está muito avançado com aquele sol artificial que eles estão fazendo. E por isso que estão loucos pela ida à Lua, porque lá também tem o Hélio 3. Hélio 3. Então, Vilela, a gente está vendo ali não apenas uma boa parte do roteiro de Fallout acontecendo, mas também do roteiro de Mad Max que a gente já falou aqui. Porque Mad Max... a ideia do filme Mad Max, ou da série de filmes, é inspirada na crise do petróleo de 1973. Claro. Eles se inspiraram nessa crise total. Só que, curiosamente, a gente está vivendo um revival dessa crise de 73 em 2026. E o Mad Max se torna extremamente atual de novo, porque assim como em Fallout, a guerra nuclear que acontece em Mad Max e deixa a humanidade completamente desolada, também foi motivada por uma guerra por energia. Então as semelhanças são gigantescas. Aí, Vilela, a estética, né?
Cara, esse primeiro filme, o cara tá, ele tá com uma ferramenta pendurada, um binóculo. Nunca tinha percebido que o cara andava pra consertar o carro. MacGyver, né, pô? Só pra dar uma adenda aqui, tem muita gente aqui no chat perguntando: live é gravada, estamos ao vivo? Pessoal, Toda vez, mas nem dá mais. estamos ao vivo, né, galera? Então aproveita tem que mostrar aí. o dele, ele foi ajeitado. Como que vai ser? Vou trazer o Já jornal do manda dia, aí né, sua trazer o pergunta, jornal. são 20 horas e 16 minutos, horário de Brasília, então manda sua pergunta aí, fechou? É. Vilela, eu vou mais fundo na especulação, tá? E eu tô dizendo pra galera, isso sou eu viajando na maionese, tá? Não tem prova nenhuma. É minha opinião, é meu delírio, sou eu sem ter o que fazer pensando bobagem. Tá. O Trump fez a união com essa empresa de fusão. Ele pode oferecer a solução da energia para o planeta Terra e ganhar trilhões, não está falando mais em bilhões, trilhões. Porque você solucionar o problema da energia no mundo, você vai, né? É inestimável a quantidade de recursos. Agora, isso tudo vem junto com ele dizendo que tem que liberar os documentos alienígenas. Qual que é a especulação que alguns fazem, e eu estou elucubrando aqui? Ele faria, nessa hipótese remota, especulativa, um anúncio que seria o seguinte: pessoal, existem naves alienígenas e através das naves alienígenas nós aprendemos um novo sistema de produzir energia e propulsão que nós fizemos uma engenharia reversa e eu e a minha empresa agora oferecemos para vocês. Entendeu? Então parece que isso está sendo construído, essa narrativa. O filme do Steven Spielberg, Dia D, o Congresso americano falando sobre esse assunto abertamente de alienígena, parece que está montando... Antigravidade não. Também Tem esse papo, né? também, lógico, antigravidade total. Então a gente... Mas eu te falei, né, no WhatsApp que eu te mandei, cara, você não leu ainda o Problema dos Três Corpos, né? Não li, mas eu vi a série e eu pesquisei Então, pra caramba. A gente vai entrar nesse assunto. Vai entrar? Então beleza. Vai. Então beleza. Depois Não, se quiser a gente já entra agora. Tem a ver? Tem. Porque é o seguinte, cara... Isso aí dá pra ficar a vida inteira. É muito igual o que acontece no livro, Homer. Totalmente. A raça alienígena faz um contato com a gente responde. É exatamente isso. Aí os caras falam, pô, vamos invadir. Só que demora 400 anos para os caras chegarem. Isso. Aí, o medo deles, em 400 anos, os caras vão superar a gente vai estar no meio do espaço, os caras vão superar a gente na ciência, quando chegar lá a gente vai dar defasado, os caras vão vencer a gente. Isso. O que eles fazem? Vamos estacionar toda a pesquisa de sabotar, todos os cientistas... Matar os cientistas. Começa um monte de cientista a morrer, cara. Fica louco e tal. Começa a ter um monte de visão de ou mundo. Os caras abandonam a pesquisa ou morrem. Fica todo mundo assustado, o quê? Pra estacionar e a gente não desenvolver. Cara, é exatamente o que... É esse plot. E aí, Vilela, já que você entrou aí no Problema dos Três Corpos, você não faz ideia do quão sério é essa trilogia. Do quão séria, né, é essa trilogia. Sabe por quê, Vilela? Eu vou precisar citar uma mulher que tem um nome curioso, uma americana. O nome dela é Pippa Malmgren. Pippa Malmgren, ela era assessora de segurança do George Bush. E ela disse que depois do 11 de setembro, na Guerra ao Terror, o George Bush disse para ela que ela teria que ler Problema dos Três Corpos. Ô, louco. Ele orientou a sua equipe de segurança a ler o Problema dos Três Corpos. Que eles sabem que a gente não sabe, né? E aí, sabe o que aconteceu? Aí é outro músico, que é o vocalista do Pearl Jam, o Ed Vedder. Tô ligado. Ed Vedder disse que quando ele é amigão do Obama, e a família Bush e a família Obama são super amigos. Inclusive o George Bush é amigo da Michelle Obama. Eles estão sempre abraçadinhos, dando beijinho, eles são bem próximos. Não só o George Bush recomendava a Pippa Malmgren. E tem o pai dela também, se você achar, a última entrevista que ele deu foi no canal do American Alchemy do Jesse Michaels. Tava ela, a Pippa e o pai. O pai trabalhou no alto escalão do governo JFK, Kennedy, Lyndon Johnson, Nixon. O pai dela era um insider monstruoso do governo. E eles dois, na última entrevista que ele deu, ainda vivo, já o cara corou com 90 anos, eles falaram: Problema dos Três Corpos revela a realidade do que se sabe no alto escalão do poder. Caramba. Entendeu? E aí, quando o Ed Vedder, o vocalista do Pearl Jam, perguntou pro Obama, falou: pô, você foi presidente, me fala aí, qual que é o grande segredo que existe aí no governo, no mundo? Ele falou: tá tudo no Problema dos Três Corpos. Ele indicou também. O Bush e o Obama indicam
Problemas dos Três Corpos, a galera lê, pra quem quer saber o que tá acontecendo. É loucura isso, né? E, cara, se for Problemas dos Três Corpos, não é nada bom que acontece. Então, aí você vê, o que tem a ver o Problema dos Três Corpos com o que a gente já falou até aqui? Aí como é que é o nome dele? É Harold? Harold Malgren, né? Um grupo de alienígenas está vindo invadir a Terra. Não é aquilo que eu falei no início? Que é o que eles estão forjando? A mentira que eles vão contar? É essa, né? Que o Jeremy Corbell e o Stephen Greer estão revelando. Então, Vilela, olha, vamos, já que a gente falou de Problemas dos Três Corpos, vamos lá. Inclusive, o autor do livro eu esqueci o nome, Cixin, né? Alguma coisa Cixin. O nome de quem? Do autor do Problemas dos Três Corpos. Vê aí. É um nomezinho diferente, né? Vencedor do prêmio Hugo. Que não sei se o Nebula, é o Hugo ou o Nebula que ele ganhou? Tá escrito na capa do livro, assim. Vê se acha a capa da trilogia, né? Também, galera, for comprar a trilogia logo, né? Não, tem que ver. Porque, cara, o primeiro livro é bom, mas o segundo é o melhor Floresta da trilogia. Escura, né? E o terceiro também é bom. Fim da Morte. Então, primeiro de tudo, essa trilogia não foi a primeira obra que esse cara escreveu. A obra dele é robusta, tem vários contos e livros. Tem. A maioria não está traduzido para português, mas conto dele muito tem bom, inglês. Então, para quem quiser garimpar mais, vale a pena. Esse autor é um cara... Ali a trilogia, ó. Ali não está escrito, mas no meu físico tem escrito vencedor do prêmio Hugo. Vê se ele ganhou o Hugo e o Nebula ou só o Hugo. São dois os principais prêmios de ficção, né? De ficção, para quem não sabe, é tipo um Oscar Total. Ou um Nobel, prêmio Nobel. Ia falar Jabuti. Não. É o... Como é que é o... Pulitzer, que é do jornalismo, né? Esse cara, ele escreve hard science, né? O que é hard science? São os livros de ficção muito baseados na realidade da ciência. Por quê? Porque esse cara era cientista, pô. Claro. Esse cara não é formado em literatura, o cara é engenheiro. Ele é autor de Devorador de Estrela e de Perdido em Marte. Exato. Ele só ganhou o prêmio Hugo. Né? Hugo, viu? Só ganhou. Você ganhou o prêmio Hugo pra ficar desmerecendo ele? Não. Ele desmereceu o chinês. Ele só ganhou o prêmio Hugo. É que você citou 2 prêmios, né? Então eu tinha que falar. Ele só ganhou o prêmio Hugo. Mas é que passou muito assim, tipo, foi só o Hugo. É porque não ganhou o prêmio Homer. O prêmio Homer é que é mais requintado. O prêmio Homer é bom, hein? Não, esse aí não é ganhou o IBEST, não ganhou o IBEST. A gente ganhou. Por 3 anos consecutivos. Exato. Então o que acontece, Vilela? Esse cara, ele escreve esses livros aí super baseado na ciência, né? Bem chancelado. Não a parte dos alienígenas, a parte das explicações científicas. Mas o que começa a acontecer de estranho, Vilela? Não sei se você se lembra, mas foi em março de 2024 que a série da Netflix foi inaugurada. E o plot do livro, que é Problemas dos Três Corpos, que é... Inclusive, Vilela, não sei se você se lembra o nome original do livro em chinês, que é o nome dos alienígenas. Santi. Que significa três corpos. Sério? O nome do livro em chinês é Santi, três corpos. Santi. E o nome dos alienígenas, ele tem 2 nomes, são trissolarianos, porque eles vivem num planeta, num sistema solar de 3 sóis. Esse é o problema, É o problema dos três corpos, né, que tem sempre catástrofes. É impossível de calcular. Eventos de extinção em massa, eles estão sempre sendo extintos, tendo que refazer tudo de novo, desenvolver a tecnologia toda de novo, que na verdade, Vilela, que eu já vou dar um spoiler, na minha concepção e de alguns especuladores, o negócio aqui os trissolarianos, na verdade, são uma representação dos terráqueos. Como assim? Porque a Terra já passou por 6 eventos de extinção e tá vindo mais um. Então esse problema que os trissolarianos estão querendo resolver é um problema que a humanidade que tem que resolver. Só que em vez do cara tratar desse assunto, que é um assunto meio cabeludo, especulativo demais, ele inverte a história. Ele diz que são alienígenas que têm esse problema e querem se refugiar na Terra, mas na verdade é o contrário. Nós temos esse problema e a humanidade está querendo se refugiar na Lua e Marte com esses projetos espaciais do Elon Musk e do Jeff Bezos, né? Blue Origin e SpaceX. Então, alguns acham que esse livro ele é muito calcado na realidade, porque ele está dizendo que a própria Terra passa por eventos de extinção e tá vindo mais um, e a galera precisa se preparar para isso. Mas voltando aqui, Vilela, no plot do livro e da história, que é o primeiro volume, que se chama
Santi, Problema dos Três Corpos, os cientistas estão trabalhando no acelerador de partícula. Na série fica mais fácil da gente citar, né? E os experimentos começam a dar problema, começam a não funcionar, não só num único acelerador de partícula, no mundo inteiro, porque aquelas partículas que os alienígenas mandaram, chamadas SOFONs,